E aí, vamos continuar? Vamos lá, né? No bloco anterior, nós encerramos então falando sobre as fontes do direito administrativo. E a partir de agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar um conceito de direito administrativo e logo na sequência nós vamos começar a falar sobre os poderes dos agentes públicos, ou seja, algumas prerrogativas que eles possuem para exercer as suas funções. Combinado? Então vamos nessa. Conceito de direito administrativo. Veja, com certeza a banca não vai lhe cobrar a decoreba de um conceito de direito administrativo. Por quê? Porque se você for estudar os livros de direito administrativo, você vai perceber que cada livro apresenta um conceito diferente para direito administrativo. Então não existe um único conceito para direito administrativo. Então aqui eu vou apresentar para você um conceitozinho básico de direito administrativo, vou explicar esse conceito, só para você ter uma percepção geral de como se conceituar o direito administrativo, tá? Desde já, eu gostaria de deixar claro o seguinte: existem vários critérios, anote aí, vários critérios diferentes para se conceituar o direito administrativo. Mas, na prática, o critério que tem sido utilizado pela maioria dos autores é o critério da administração pública. Em regra, utiliza-se então o critério da administração pública. Como assim critério da administração pública para conceituar o direito administrativo, professor? É mais ou menos o seguinte: é como se o direito administrativo existisse para disciplinar as atividades da administração pública. É como se o direito administrativo só existisse para regular, para dizer como é que a administração pública tem que funcionar. É mais ou menos por aí, para você conseguir assimilar a informação, tá? Então, se esse é o critério que tem sido utilizado pela maioria dos livros, dos autores, é esse critério que nós vamos utilizar, critério da administração pública. Então, eu trouxe para você no slide aí um conceitozinho de direito administrativo. Pode abrir o slide. Olha aí. Na busca de conceituação do direito administrativo, encontra-se o critério da administração pública, segundo o qual, sinteticamente, ou seja, de uma forma reduzida, o direito administrativo ele deve ser concebido como o conjunto de normas. O que são normas? São os princípios e são as leis. Regras são leis, né? São os princípios e as leis que regem a administração pública. Então, aí nós temos o tal, olha aí nós temos o tal do direito administrativo conceituado. Tá certinho até aí? Então veja, falou-se em direito administrativo, falou-se no conjunto de princípios e regras que regem a administração pública. Então esse é o direito administrativo. O direito administrativo nada mais é do que o conjunto de leis administrativas mais princípios administrativos, que são os princípios da administração pública. Lá no direito constitucional, você vai estudar, por exemplo, o artigo 37 da Constituição, né? E lá está escrito que a administração pública tem que observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. É o famoso LIMP. Então, quando eu tenho os princípios e as leis administrativas, e somos dois, se eu somo os dois, eu tenho o famoso direito administrativo. Então basicamente é isso o direito administrativo, professor? Basicamente é isso o direito administrativo. Tudo bem? Mas vamos lá, não acabamos não.
Já falamos aí sobre essa parte introdutória do direito administrativo, portanto, a partir de agora, nós vamos começar a falar sobre os chamados poderes administrativos, ou simplesmente poderes do administrador público. Também vamos falar sobre alguns deveres, tá? Poderes do administrador público. O que seria isso especificamente, professor? Deixa eu te explicar isso aqui melhor. É o seguinte, imagine que você seja um fiscal de vigilância sanitária da Prefeitura de Belo Horizonte, do município de BH, tá? Você é um fiscal de vigilância sanitária. Tudo bem. Qual que é a sua função? A sua função é visitar os estabelecimentos comerciais para saber se os produtos que estão sendo comercializados estão nos termos da lei. Ou seja, não estão vencidos, estão próprios para o consumo, estão dentro do padrão de qualidade exigido. Então isso é uma das atividades que o fiscal de vigilância sanitária vai realizar no dia a dia. Beleza? Tudo certo. Agora vem aqui. Imagine você que não tem nenhum cargo público, está começando a estudar para concurso agora. Num determinado momento, você foi até um açougue, chegou lá e falou assim: moço, me dá 2 quilos de alcatra, depois eu quero que você pique para bife. Aí o cara foi lá no balcão e falou assim: qual que você quer? Pega essa de baixo para mim aqui, ela está mais vermelhinha. Aí o cara foi lá, levantou. Quando ele levantou, já saiu um rato no meio das carnes. Aí o cara já jogou uma carne em cima para tentar despistar. Você falou: isso aí é um rato? Não, isso aqui é um tocinho. É um tocinho que passou aqui de uma carne para outra. E eu até coloquei por cima aqui. Aí você falou: esse tocinho está mexendo, né? A carne está lá. Esse tocinho está mexendo. Olha o tamanho do bicho. Aí você falou: não, você tá doido, isso é um absurdo, não sei o quê. Pergunta: você pode chegar para o dono do açougue e falar: vou interditar o seu estabelecimento, pode baixar as portas, você está vendendo produtos sem qualquer tipo de higiene. Você pode fazer isso? Poder você até pode, mas aquelas facas que tem um cabo desse tamanho que eles usam lá, né? Pode ter um direcionamento específico, né? Então o problema é esse, né? Você pode até mandar fechar. Se o dono do açougue vai fechar, é outra história. Então veja, você é um cidadão, uma cidadã comum. Então você não tem o poder de chegar para o cara e falar assim: fecha as portas. O mesmo poder que você tem de falar fecha, ele fala: não fecho. E aí vence a lei do mais forte. É mais ou menos por aí que funciona. Agora, olha só. Você passou no concurso público e aí, em determinado momento, você botou o coletinho vigilância sanitária e foi para a rua. Aí você chegou e falou: amigo, levanta essas carnes aí, deixa eu dar uma olhadinha aí. Quando é que não, levantou a carne, saiu aquela ratazana desse tamanho do meio das carnes. E aí, você pode chegar e falar assim: baixa essas portas, estou interditando o seu estabelecimento. Você pode fazer isso? Agora sim. Por quê? Porque você está exercendo uma função pública. Você é um servidor público. Professor, é só por causa daquele coletinho? Não é bem por causa do coletinho não, né? Mas aquele coletinho ali é como se fosse a armadura daquele filme dos Vingadores, do Homem de Ferro, né? Aquele coletinho é como se fosse a armadura do Homem de Ferro. O Homem de Ferro sem armadura não é ninguém. Com a armadura, aí, meu amigo, para derrubar vai ser difícil. Então esses são os tais dos poderes administrativos. Então quando você é aprovado em um concurso público, a lei vai lhe conceder diversos poderes administrativos. E para que servem esses poderes? Para você ficar mais forte, para você poder exercer as suas atividades sem ter que esbarrar em um particular que quer crescer só porque tem um revólver na mão, que acha que é mais forte porque está com a peixeira na cintura. Então, ainda que ele esteja com o revólver na mão, esteja com a peixeira na cintura, você vai ter condições de argumentar e dar a ordem, e ele cumprir a ordem. Ok? Então, esses são os poderes que você recebe
a partir do momento que você é investido no cargo público, a partir do momento que você assina o termo de posse e aceita o cargo, você recebe esses poderes administrativos. E quais são os poderes administrativos que nós vamos ter que estudar, porque podem cair na prova? São eles, primeiro, o tal do poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar e poder de polícia. Esse exemplo que eu citei, de você, vigilante sanitário, agente de vigilância sanitária, chegar lá e determinar o fechamento, ou seja, a interdição do estabelecimento, é com fundamento no poder de polícia. É esse último poder que nós vamos estudar, poder de polícia, tá? Então esses são os poderes que nós vamos estudar a partir de agora. São aqueles poderes que o agente público recebe para poder exercer as suas funções, sem se preocupar com as reações dos particulares. Porque é o seguinte, até então, quando você, particular, foi lá comprar a carne e viu a ratazana, você estava no mesmo nível do particular. Você não podia dar ordem para eles. Agora, você passou no concurso, você está aqui em cima. Ó. Então já foi estabelecida uma relação vertical entre e o particular. Você vai dar ordens e ele vai cumprir essas ordens. Ok? Para isso que servem os poderes administrativos. Tudo tranquilo até aí? Vamos analisar então um conceitozinho de poderes administrativos do professor José dos Santos Carvalho Filho, que eu trouxe para você anotar aí. Olha só. O professor José dos Santos Carvalho Filho, ele conceitua poderes administrativos como o conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica, ou seja, as leis, conferem aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance os seus fins. Então, esses são os poderes administrativos. Ó, você também não precisa se preocupar em ficar decorando esse conceito, não, porque a banca não vai cobrar um conceito de poder administrativo, não. O que você tem que saber na prática é diferenciar cada um desses poderes. É isso que você tem que saber, tá? E aí, se você conseguir guardar os exemplos que eu vou apresentar para você, e que em muitos casos chegam a ser absurdos, né? Então, se você conseguir guardar esses exemplos que eu vou citar, e que em alguns casos chegam a ser absurdos, para mim já está ótimo, porque você vai conseguir se lembrar da resposta na hora da prova. Então, fique bastante atento ou bastante atenta aos exemplos que serão transmitidos durante as aulas. Então, vamos continuar. O grande problema do tal do poder ou dos poderes que o agente público recebe da lei, quando ele assina o termo de posse lá no concurso público, é que em muitos momentos ele acaba abusando desse poder. Esse é o problema. Ele acaba abusando desse poder. E quando ele abusa desse poder, ele acaba sendo responsabilizado. Ele pode, por exemplo, responder a uma ação criminal. Esse agente público pode responder a uma ação administrativa, que pode ocasionar até a demissão dele, dependendo da situação. Ele pode ser obrigado a pagar uma indenização para o particular. Tudo isso por ter abusado do poder. E vira e mexe, nós encontramos uma questãozinha em prova sobre abuso de poder, tá? Então, o que você tem que saber? Você tem que saber o seguinte, essa expressão abuso de poder, ela corresponde a um gênero, tá? Abuso de poder. Então, é uma expressão genérica, uma expressão em sentido amplo. Por quê? Porque nós temos duas espécies de abuso de poder. Nós temos o excesso de poder e temos o desvio de poder, que também é chamado de desvio de finalidade.
Então, desvio de poder também é chamado de desvio de finalidade. Tranquilo até aí? Então tá bom. Vamos entender melhor essas duas situações aqui. Veja só. Quando é que nós temos um excesso de poder? É quando a lei ela estabelece expressamente o seguinte: o agente público, quando você estiver exercendo as suas funções, o seu poder é esse aqui, ó, determinado pela lei. Só que quando o agente público vai atuar, ele acaba extrapolando os limites da lei. Ele vai além do que a lei lhe permite. Quer ver um exemplo? Vamos supor que a lei municipal estabeleça que quando um agente da vigilância sanitária for em um estabelecimento comercial e constatar que esse estabelecimento comercial está vendendo produtos impróprios para o consumo, por exemplo, aquelas carnes estragadas, né? Esse agente da vigilância sanitária pode aplicar uma multa em dinheiro, né? Que vai de R$1.000 até R$100.000. Vai de 1.000 a R$100.000. Tá vendo o tamanho do poder dele? É de 1.000 a R$100.000 a multa que ele pode aplicar. Só que esse agente público ficou revoltado. Ele simplesmente estava revoltado com o fato de ter encontrado ratos no meio das carnes que ele foi fiscalizar. Sabe o que ele falou? Ele falou o seguinte, pensou consigo o seguinte: ô moço, esse açougue aqui é de uma rede gigantesca. Se eu aplicar uma multinha aqui de 10 mil, 50 mil, 100 mil, não vai adiantar nada. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou aplicar uma multa de R$1 milhão. Eu quero ver. Foi lá e pá! R$1 milhão. Pergunta. Ele queria era ferrar, era prejudicar a rede de açougues, o proprietário do açougue. Pergunta. Ele prejudicou ou beneficiou aplicando aquela multa de R$1 milhão? Não. Sabe o que aconteceu? Ele acabou foi beneficiando. Sabe por quê? Qual que era o poder dele? De R$1.000 a R$100.000, não é? Então, quando ele aplicou uma multa de R$1 milhão, ele praticou um excesso de poder. Ele foi além do poder que ele tinha, que era até 100 mil. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Esse proprietário do açougue vai contratar um advogado e esse advogado vai entrar com uma ação judicial. Com qual objetivo? Anular a multa que foi aplicada. Então, neste caso, qual vai ser o argumento do proprietário do açougue? Esse praticou excesso de poder, juiz. Portanto, a multa tem que ser anulada. E o juiz certamente vai anulá-la. Ou seja, nesse caso, o dono do açougue não vai pagar a multa de 100 mil e muito menos a multa de R$1 milhão. Não vai pagar nada. Então, ele queria era prejudicar o dono do açougue, acabou foi favorecendo. Não adiantou nada. Está vendo a situação? Então, esse é um excesso de poder. Por que excesso de poder? Porque o agente público foi além da competência que ele tinha definida pela lei. Excesso de poder seria um sinônimo de abuso de poder, que é o gênero, né? E por outro lado, nós temos ainda o desvio de poder. O que seria o desvio de poder? O desvio de poder, também chamado de desvio de finalidade, ele ocorre quando uma autoridade pratica um ato que, a princípio, você olha para ele e até entende que aquele ato é legal. A princípio, né? Você bate o olho no ato e fala, esse ato aqui aparentemente é legal. Porém, se você vai se aprofundar um pouquinho mais nas razões que justificaram a edição do ato, você percebe que ele é ilegal. Por quê? Porque ele foi praticado com uma finalidade diferente da finalidade prevista em lei. É o que nós chamamos de desvio de finalidade. Então, olha só, em determinado momento, você foi aprovado ou aprovada no concurso para assistente administrativo do PBH. Você mora lá em Venda Nova. Então, o que acontece? Como você mora em Venda Nova, você foi trabalhar lá na PBH, na representação do PBH de Venda Nova. Beleza. Pertinho da sua casa, você ia a pé, 10 minutinhos a pé, você estava em casa.
Só que aí, o que acontece? O seu chefe estava pegando no seu pé. Ó, que é isso, que é aquilo, mas é picuinha mesmo, né? Pegando no pé, você fazendo tudo que tinha que fazer, mas ainda assim pegando no pé. Aí depois você foi pesquisar por quê, aí você descobriu que aquele seu chefe era um antigo desafeto dos seus pais. Seus pais não davam certo com isso, você nem sabia que existia o caboclo, mas muitos anos, né? Você descobriu que aquele caboclo lá não dava certo com seus pais, aquele negócio todo, eram inimigos, e aí sobrou para você, não tem nada a ver com a história. E aí? E aí que você está fazendo o seu serviço como tem que fazer e o cara está lá pegando no seu pé. Num determinado momento, chegou o chefe e falou para você o seguinte: olha, eu gostaria de dizer para você que eu gosto muito do seu serviço, tá? Apesar dessas desavenças que nós tivemos aí, gosto muito do seu trabalho, está de parabéns. E tem um porém, o seu serviço é tão bom, mas tão bom, que nós vamos precisar que você comece a trabalhar a partir da semana que vem lá na subprefeitura do Barreiro, tá? Como é que é? Lá na subprefeitura do Barreiro. Mas como assim? Não vou não, eu moro aqui do lado. Não, você não tem que querer. Nós estamos removendo você contra a sua vontade, você não tem que querer não. Ou você vai para lá ou você pede exoneração. Você pode escolher. Tá vendo a situação? Veja só, a princípio, você poderia ser removido ou removida para trabalhar lá no Barreiro? Sim, a lei permite que seja feito isso, independentemente da sua vontade. A lei permite. Só que é o seguinte, para que serve uma remoção de servidor? Uma remoção de servidor público serve para suprir a necessidade de servidor em outra localidade, em outro departamento. Então, às vezes, o que pode estar acontecendo? Tem muito servidor em Venda Nova, está sobrando, e no Barreiro está faltando. Então, a administração pode fazer essas remoções para fazer o ajuste da quantidade de servidores, né? E aí, a pergunta que eu faço é a seguinte: a remoção que está acontecendo foi por esse motivo? Foi porque está faltando servidor no Barreiro? Não. Foi o quê? Foi esse caboclo que é meu chefe querendo se vingar. Me vingar não é de mim, vingar dos meus pais, né? E querendo te mandar lá para o Barreiro. Tá vendo aí? Então você vai trabalhar do outro lado da cidade. Você gasta 10 minutos a pé para chegar no trabalho. Agora, de ônibus, nós você vai de metrô, né? Pega o metrô na estação Vilarim e aí você vai gastar de metrô 1h30 para chegar lá no departamento onde você vai trabalhar no Barreiro. Tá vendo a situação? Então isso é um absurdo, né? Neste caso, ocorreu o que nós chamamos de desvio de finalidade. Por quê? A finalidade da lei, a lei é clara ao dizer que a finalidade da remoção de servidor, qual é? É suprir uma necessidade, uma carência, uma ausência de servidor lá no Barreiro. Então, quando você olha aquela remoção, quem não está ali participando do evento, né, fala assim, realmente, né, Coxinha foi removido do Barreiro, está tudo certo, está precisando de servidor lá. Mas se você vai pesquisar com mais detalhes, você vê que em Venda Nova é que está precisando de servidor e não no Barreiro. E você vai perceber que você só está sendo removido ou removida porque ele quer lhe perseguir. Ele quer lhe causar um prejuízo. Tá vendo? Então esse é o tal desvio de finalidade, porque a finalidade da lei, que é simplesmente suprir uma necessidade de servidores lá no Barreiro, não foi observada, porque ela estava sobrando servidor. Então a finalidade da lei não foi observada. Então eu tive um desvio de finalidade. Nesse caso, quem está sendo alvo ou vítima do desvio de finalidade pode entrar com uma ação judicial para anular essa remoção, ou então pode entrar com o próprio pedido dentro da administração municipal, né? Para o chefe do chefe, para verificar se é possível anular administrativamente aquela remoção. Beleza? Tudo tranquilo então até aí? Eis a diferença entre o desvio de poder do excesso de poder. Pois bem, vamos agora falar sobre essas espécies de poderes administrativos. O primeiro poder administrativo que você tem que entender é o poder vinculado. Em suma, o que é o poder vinculado? Veja, quando eu me refiro a poder vinculado,
Eu estou dizendo que em determinados momentos o poder do administrador público ele está vinculado ao que a lei determina, ao que a lei manda que ele faça. Acabou. Ele até tem um poder, vamos dizer assim, né? Mas esse poder está vinculado ao que a lei estabeleceu anteriormente. O administrador não tem qualquer margem para decidir, não. Eu penso que é assim o assado, você não pensa nada. Você vai simplesmente fazer o que a lei manda e ponto final. Tá vendo? Então ele está vinculado à lei. Quer ver um exemplo? Eu sou assistente administrativo, hoje eu sou chefe do departamento de pessoal da PBH. Ok. Em determinado momento, chegou um colega meu antigo de prefeitura, moço. O caboclo tem quase 40 anos de prefeitura. Chegou para mim e falou: Fabiano, rapaz, eu vim aqui solicitar a minha aposentadoria. Por que, coxinha? Moço, hoje eu completo 70 anos de idade. E aí? E aí que você bem sabe que com 70 anos de idade acontece a chamada aposentadoria compulsória, aposentadoria obrigatória. Não há possibilidade diferente. Completou 70 anos, o servidor tem que sair do serviço público, ele está obrigado a se aposentar. Eu sou o chefe do departamento de pessoal, sou eu o responsável pela concessão das aposentadorias, tá? E eu gosto de coxinha demais, nós começamos quase que junto lá na prefeitura. Só que comecei um pouco mais novo que ele, então eu tenho 62, ele está lá com seus 70 anos, completando hoje. E aí eu posso chegar para a coxinha e falar o seguinte: ô coxinha, não aposenta não, moço, você está doido, você é a cultura que você tem, o conhecimento que você tem, continua trabalhando, rapaz. Vai, não vou te conceder essa aposentadoria não. Eu posso fazer isso? É lógico que não. Porque a lei simplesmente fala o seguinte: quando o servidor completar 70 anos, ele tem que se aposentar obrigatoriamente. Ponto final. Então eu, como servidor público, chefe do departamento de pessoal, eu vou ter simplesmente que cumprir o que está escrito na lei. Acabou. Eu não posso falar com ele: volta amanhã. Não posso, porque hoje é o que ele tem que se aposentar. Tá vendo? Então isso é o poder vinculado. É quando o agente público ele não tem margem para decidir. Ele simplesmente vai ter que cumprir o que a lei está determinando. E ponto final. Então esse é o tal do poder vinculado. Beleza? É quando o agente público não tem margem para decidir. Ele simplesmente vai ter que cumprir o que está escrito na lei. E acabou. Poder vinculado. Certinho? Eu vou ficar aqui, por enquanto, no poder vinculado. Eu poderia até aprofundar um pouquinho mais, mas eu não vou aprofundar. Eu vou deixar para voltar nesse tópico sobre poder vinculado quando nós estudarmos os atos administrativos, lá na frente. Então, lá na frente, nós vamos estudar os atos administrativos. Aí eu volto para a gente falar um pouquinho sobre o poder vinculado, tá? Para ficar ainda mais fácil você entender qual é o sentido dessa vinculação. Mas, por enquanto, eu gostaria que você gravasse só isso. Poder vinculado é aquele em que o agente público tem que agir do jeito que a lei determina. Ele não tem escolha, ele não tem várias opções para decidir sobre uma das várias opções. Ele simplesmente cumpre a lei e ponto final. Poder vinculado, tá? E aí, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos fazer um breve intervalo e aí, na sequência, eu volto para a gente continuar estudando os poderes administrativos. Combinado? Então, daqui a pouquinho eu estou de volta. Até mais.